A irmã Zezé Franco, do Rio de Janeiro, apresenta o programa Ivone Pereira, Vida e Obra, estudo da literatura mediúnica, extraído do livro Amor e Ódio, a continuação. Esse programa é veiculado na web rádio Cristo Consolador, que nós vamos apresentar na sequência, mas queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita, que reproduz essa programação da web rádio Cristo Consolador e da web rádio Estação da Luz Natal, nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. E é por isso que reunimos aqui essa programação das web rádios, além de obras da qualificação, textos, entrevistas, palestras, para que você encontre no mesmo lugar o material que atenda às suas necessidades, para seu estudo, seu lazer, sua pesquisa, mas sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. E é por isso que vamos rodar agora o programa Ivone Pereira, Vida e Obra, estudo da literatura mediúnica, do livro Amor e Ódio, continuação, com Zezé Franco, do Rio de Janeiro, na web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia da continuidade à literatura mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira, livro Amor e Ódio. E quem está acompanhando sabe que o negócio está complicando mais ainda, vai complicar mais ainda. Essa história aqui tem muito que a gente parar, pensar, será que eu não estou agindo igual? Né? Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão, Senhor, por mais esse encontro, encarnados e desencarnados, em torno do aprendizado, através da literatura mediúnica, Dona Ivone do Amaral Pereira e Charles. Que nós possamos ter essa hora de paz, de harmonia, tranquilidade e aprendizado. Todos nós, Senhor Jesus, Mãe Maria, possamos estar acobertados pelo seu amor. Muita paz, graças a Deus. Então, pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, água, tá ali, ó. Ó. Tá por perto? A minha tá aqui. Que não é que esfriou, que a gente não deva beber água. Né? Eu estava vendo uma rede social, um médico aconselhando, vai bebendo. Mas não é virar, digamos, aqui está mais ou menos meio litro de uma vez só. Vai um pouquinho em pouquinho, mas... Né? Quando a gente sente sede, o corpo já está desidratando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente viu que o Gaston fez aquele poema, né? Aquela música linda, né? Falando e tal, ficou inspiradíssimo, mas ele contou ali a história toda do romance dele. E a gente viu também que o marido de Gaston, melhor amigo, de Henriette Flavie Georges, melhor amigo de Gaston, já tinha sacado que tinha alguma coisa entre eles e estava de olho. Aí começa a festa, George não tira o olho dos dois, pegando aqueles... Né, um olhando para a cara do outro assim... E aí mesmo que o ciúme aumentou e tome de Georges encher a cara. Ele não era isso, não era disso. E vimos também que nos bastidores estava lá o Guido de Vincenzo, né? O obsessor deles,
Ele quer pegar os três, quer acabar com a família, quer matar todo mundo. Então, estava lá rodando, porque teve um momento em que o Gaston, né, apresentou a música ao seleto grupo de pessoas que estavam há um mês festejando o primeiro ano de casamento, que justamente nessa noite foi o dia, era a data. Então, quando ele começou a contar, né, e a cantar na música o que tinha acontecido no passado, a Henriette Flavie não segurou a onda, teve uma crise de nervos, meio desmaiada, chorando, 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 chorando. Aí Gaston parou, corre todo mundo, e aí o Georges pegou a mulher no colo, levou para o quarto e saiu atrás do Gaston. Deixe estar que Gaston foi refrescar a cabeça. Aí caiu a ficha, para que eu fui mostrar isso lá? Por que eu fui falar isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas aí, né? E tem um momento em que ele está pensativo. O pai, vamos lembrar aqui, o Gaston era um senhor médium, ele via, ele ouvia, era inspirado, e como o pai apareceu para ele, ou foi evidência ou materialização. E o pai fala para ele, o conselho do pai foi: foge deste local imediatamente, meu filho. Não tornes ao castelo, não fales a ninguém. Refugia-te nos bosques, abriga-te em casa de qualquer camponês, mas não entres no castelo. Só que, qual foi a reação do Gaston? Não acreditou. O pai está fazendo de tudo para impedir que uma coisa muito séria acontecesse. E ele, né, ele ainda sentiu a mão do pai, sentiu que a destra de seu pai premiu-lhe suavemente o ombro e ergueu-se como sacudido de singular torpor. Junto de si, porém, agora apenas o carvalheiro frondoso, cujas folhas caíam lentamente, uma a uma, ao sopro fresco do outono. Creio que dormitei, estou fadigado, preciso repousar. Será prudente voltar aos meus aposentos. Não, não era prudente. Ah, meu pai, pois viajarei amanhã. Balbuciou consigo mesmo, rumo do velho solar em festa. E quando, vencendo as longas aleias do parque, galgava as escadarias da nobre residência, no intuito de se dirigir aos apartamentos que ocupava, já não pensava no que acabava de ocorrer. Aviso foi dado. E assim, um aviso tipo de emergência. E aí a gente para pensar quantas vezes nós fomos avisados. Eu estava até conversando com a companheira que está hoje na produção, né? Como os amigos espirituais nos ajudam, né? Nós e nossos boletos espirituais. E a gente presta atenção. E toda vez que a gente não presta, todas as vezes que a gente não presta atenção, a gente quebra a cara solenemente e espiritualmente, quando não materialmente, como consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Aí começa tudo de novo, né? Aí haja boleto espiritual para pagar. Vamos lá. Aí ele, contrariando o aviso de emergência do pai, para que ele não voltasse ao castelo, porque o Guido está para cima e para baixo. Né? O obsessor está para cima e para baixo, fomentando alguma coisa. Vamos ver o que é. Entre mentes, atingindo a galeria que comunicava com as dependências cedidas aos hóspedes, Daverville sentiu que alguém lhe tocava o braço discretamente, introduzindo-lhe na mão um volume muito sutil e delicado. Voltou-se surpreendido, desejando certificar-se de quem assim o detinha, e reconheceu no vulto feminino que se afastava, ligeiro, discreto, a antiga criada de quarto de Henriette Flavie. Francine, que ele bem conhecera em Saint-Croix,
nos auspiciosos dias do noivado. A surpresa recrudesceu, só então lhe ocorrendo que estava de posse de algo por ela trazido furtivamente. Afastou-se, então, para um ângulo mais deserto e, à luz do candelabro suspenso do portal, examinou o pequenino volume. Tratava-se de um bilhete, apenas, nem lacrado ou protegido por qualquer envoltório, e rezava somente estas palavras, em caligrafia incerta e nervosa, mas a qual reconheceu como de Henriette. Venha ao meu gabinete de leitura. Preciso falar-te ainda, antes que sucumba ao desespero. Cacildes. Acender o pavio da bomba. Vamos lá. D'Aberville sentiu um estremecimento misto de ansiedade e pavor ao choque da perspectiva de novamente se defrontar a sós com a antiga noiva. Ela estaria, com efeito, presa de excessiva excitação nervosa, para que se permitisse o extremo de endereçar-lhe tão leviano convite. Todavia, forte emoção apossou-se de suas faculdades, desorientando-o. Tal-se pressão obsessora exterior sobre elas descarregassem maléficas sugestões. Olha o Guido colou nele. Guido deve ter suflado, digamos assim, Henriette Flavie a escrever o bilhete e agora está dando ideia para que o Gaston vá vê-la. Ele está aprontando, ele armou um circo bonito. Vamos ver. Henriette chorava ao escrever o papel. Chorava ao escrever. O papel denunciava as marcas de suas lágrimas. Indômito desejo de atendê-la, reconfortando-a para as duras imposições apresentadas pelo destino, assaltou-lhe a vontade. Vira enfermar havia pouco. Não seria lícito procurar visitá-la, inteirando-se do seu estado, ele que a tivera à sua cabeceira quando da queda que o precipitara da montanha? Olha o sofisma. Olha o desculpismo. Isso tudo o Guido está soprando na ideia dele. Sabendo qual é o sentimento que ele tem, está aumentando ainda mais. Secreta advertência, porém, qual murmúrio conselheiro, fê-lo deter-se, raciocinando ao abrigo de sofismas, quando se encaminhava para o local indicado. E aí, voltando lá os amigos espirituais, né? A Kardec fez uma pergunta mais ou menos assim. Como é que a gente vai saber quando o pensamento é nosso ou quando não é? Não é. Aí os amigos espirituais dizem, não interessa muito quem é, não, mas presta atenção no tipo de pensamento que é. Normalmente, né, o nosso vem antes. Eu preciso resolver alguma coisa, né? E aí, ou estou numa situação problemática, e estou meio assim, meio perdido, tipo assim, o que é que eu faço? Aí, dependendo do que você queira fazer, você vai ser assessorado por um companheiro do bem ou do lado da turma do lado negro da força. Aqui o que está acontecendo com Gaston? Guido de Vincenzo, aproveitando que as emoções estavam afloradas, ele pôs mais lenha na fogueira, tipo, vai ver sim, ela estava do seu lado quando você adoeceu.
Não tem nada demais você ir lá visitar, né? Ela está doente, vai lá ver. É um gesto de educação, tipo assim. Por outro lado, provavelmente o pai, assim, olha, né? Tipo assim, olha, o que que tu vai fazer? Aí ele parou. E nós, voltando ao livro dos Espíritos, eles recomendam, presta atenção no tipo de pensamento que é. Se é um pensamento para fazer uma coisa boa ou não. E aí, qual você vai escolher? Livre-arbítrio seu. Você vê que o pai do Gaston foi em sonho, foi na médium, apareceu para ele, está tentando tirá-lo da enrascada de qualquer jeito. Pergunta se ele deu atenção. Enquanto isso, o obsessor, o Guido de Vincenzo, está lá fazendo a festa. Vai chegar onde ele quer. Vamos continuar. Fica para a gente pensar como é que eu ando lidando com os meus pensamentos e sentimentos. Emmanuel diz assim, você quer saber? Oi, Moniquinha, momentos oi. Oi, Mônica, tudo bom? Vera Lígia, boa noite. Paz e luz para todos nós. Precisamos, né? Precisamos. Então, o Emmanuel diz assim, se você quer saber, se conhecer, tá, preste atenção nos seus pensamentos e sentimentos quando você estiver sozinho. Isso materialmente falando, né? Não tem mais nenhum encarnado por perto. Preste atenção nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. E a Meimei tem a seguinte frase: diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. E o andar da carruagem aqui está ficando mais complicado. Vamos ver. Aí ele parou. Não seria lícito, senão gesto temerário. Seu dever seria antes procurar Georges, a fim de colher dele as notícias desejadas, ou preferida discrição. Luta árdua, cruciante, travou-se em sua consciência. Em histórias em quadrinhos é como se tivesse um anjinho e um diabinho. Faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. Não iria vê-la. Que se houvesse com as próprias ânsias, já que levara a alucinação à temeridade de desejar falar-lhe novamente em circunstâncias tais. Por que não descia ela ao salão, falando-lhe diante de todos? Ah, não. Georges não merecia ser assim tratado. Eram amigos um do outro e ele, Gaston, respeitava-o, estimava-o, daria mesmo a própria vida por ele, e a consciência já lhe censurava atitudes muito desairosas a respeito desse a quem se sentia vinculado por laços imorredouros. Ah, a consciência. Digo brincando que consciência de quem é espírita é igual alarme de garagem. E daqueles que têm 5 tons diferentes, que nem a portaria aqui do meu prédio, tim, 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 tom, 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 fá, fá, nhê, 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 tim, tim, e vai. E repete, até alguém ir lá e fechar a porta que algum descuidado deixou aberta. Quantas vezes nós abrimos a porta da nossa consciência ou da nossa vida para influências negativas? Só que é que nem a portaria do prédio. Abriu, se não fechou, vai ficar tocando. A gente pode fazer como algumas pessoas. Ah, vou dormir, alguém vai lá e fecha. E aí? Os nossos amigos espirituais sempre nos ajudam a fechar essa porta.
Mas a gente tem que querer, né? E essa briga interna do Gaston, vou, não vou, faço, não faço, livre-arbítrio e consciência, livre-arbítrio e reencarnação é um coquetel molotov. Dependendo do que você fizer, você está jogando esse coquetel em cima de algo ou de alguém. Vamos ver a continuação da luta interna de Gaston. No entanto, pronto. Toda vez que a gente coloca um mas, vem a justificativa quilométrica depois. Né? Não, é que... puxa vida, mas é que... Desculpismo. Para insistir no erro ou justificar o engano que você sabia que estava fazendo coisa errada. Vamos para Gaston aqui. No entanto, poderia vê-la, reconfortá-la, sem que tal gesto implicasse desacato à respeitabilidade de Georges e sem que, em consciência, traísse os próprios deveres. Tá? De um lado, o pai falando, né? Acorda, olha o que você está fazendo, ele é seu melhor amigo, né? Isso não se faz, você tem agido errado, põe a mão na consciência. E do outro lado, o Guido vai. Não, se você achar um local onde vocês possam, né, conversar, não tem nada demais, olha só. Poderia vê-la, reconfortá-la, sem que tal gesto implicasse desacato à respeitabilidade de Georges e sem que, em consciência, traísse os próprios deveres. Alimentava as mais puras intenções. Nem tão puras assim, não. Né? Porque naquela época, eu acredito que até hoje, você está casada, você encontra seu ex-namorado, seu ex-noivo, e você quase casou com ele, aí dá um problema qualquer, você não casa com ele, você casa com outro a contragosto. Continua gostando da criatura e a criatura gostando de você. Aí vocês se reencontram. Ó as ideias. O que passa na cabeça? As mais puras das intenções? Não. Vou me encontrar com meu ex-noivo. Para quê, criatura? Tu já não está casada? Eu soube que ela está doente, eu vou lá visitar ela. Oh, hello! E, né? A coisa é por aí. Vamos em frente. Alimentava as mais puras intenções. Me engana que eu gosto. Para ele, Henriette seria sempre o lírio a que se habituara a venerar com costumeiro respeito, ou deixaria de existir em seu coração. Visitá-la-ia rapidamente, cortesmente, inteirando-se de sua saúde, confortando-a com poucas palavras. Ele vai. O pai quase que vai, não entra. Não, como é que era o recado do pai? Cadê? Foge deste local. Não tornes ao castelo, não fales a ninguém. Refugia-te nos bosques, abriga-te em casa de qualquer camponês, mas não entres no castelo. Ele fez tudo ao contrário. Ele foi para o castelo, a empregada da Henriette Flavie mandou um bilhetinho para ele, o pai tentou de novo, entrou no meio, chamando ele à razão, mas o que aconteceu? Ele resolveu ir encontrar com a Henriette Flavie. Não vamos esquecer que o Georges está caçando ele no castelo inteiro. E o Georges está com a cabeça cheia de álcool. Vamos lá. Seu pensamento arrastava-o até o pequeno compartimento onde sabia ser esperado, com angustiosa ansiedade. Mas debatia-se ainda a razão. Emergindo penosamente das violentas emoções passionais, alertando-o
quanto aos impositivos do dever. E todo ele se reduzira a um alvoroço incontrolável, uma sensação desordenada, sob o embate dramático de duas correntes opostas. Venceu o coração no duelo penoso e decisivo, travado nos ignotos domínios do livre-arbítrio, porque é quem sempre vence no critério dos caracteres muito apaixonados, né? A pessoa não raciocina. É só ver as letras de música que como é que a gente fala, de sofrência. Que retratam isso. Ah, porque o outro me faz feliz, a outra me faz feliz, porque eu não vivo sem fulano, porque fulano me deixou, agora estou aqui enchendo a cara no bar, e nananã, e nananã, e nananã. Preciso ver fulano, eu preciso falar com ele, né? Os momentos mais intensos de uma novela é justamente isso. Quando o marido pega a esposa traindo, ou a esposa pega o marido traindo, ou a namorada pega o namorado com outra, ou o namorado pega a namorada com outro. E aí a gente quase rói os dedos, né? Meu Deus, ainda se mete na história. Mas não vai, fulano, começa a falar para televisão. Não vai, fulano, mas que é isso? Eu falo para o livro, né? Não vai, larga a mão de ser besta. Não se mete nessa. Ih, agora deu ruim, pegou. Vamos lá. E venceram as influenciações do inimigo do plano invisível. Sabia que era o Guido? Sabia? Que se valia das próprias tendências por ele apresentadas para impulsioná-lo à voragem de tenebrosas situações. O sentimento dele. Gaston era alguém apaixonadíssimo, que não raciocinava. Aí o obsessor deitou o cabelo. Seus dedos crispados amarrotaram, nervosos, o bilhete terrível, e ele encaminhou-se febrilmente para o andar superior. Ah, meu pai eterno, vai dar uma meleca. Servindo-se de precauções que atestavam a ilegalidade do ato, ganhou o gabinete onde, aflita e lacrimosa, o aguardava a filha do austero senhor de Lacordaire. Francine conduzira-o e retirara-se. Ai, ai, ai. Mal vê Henriette, quem se julgaria abandonada pelo são raciocínio, atira-se em seus braços, prorrompendo em pranto amargo e copioso. E Gaston, atordoado, certamente contaminado pelas ondas de contagiosa demência que se diria espalhar-se rapidamente por aquele ambiente, tornado ameaçador, são as vibrações do Guido. Não sabe o que tentar a fim de equilibrar a situação, surpreendido entre o desejo de ampará-la, a emoção que o internece e a necessidade de se furtar ao perigo do momento, que prudentes lampejos de raciocínio o fazem entrever. O pai está ali junto, tentando, vai embora, solta ela, larga, presta atenção, olha o que você está fazendo, o pai está ali. Reis feito pão quente. Entretanto, Georges de Franceville não lograva encontrar seu amigo de Saint-Pierre a fim de solicitar-lhe a gentileza de reiniciar a peça interrompida, né? Essa ideia do Georges, para, né, fazer a prova dos 9, e preocupava-se desagradavelmente. Procurara-o até mesmo em seu quarto de dormir, julgando-o fatigado e sabendo-o disposto a partir já na manhã seguinte. Rebuscara o salão de danças, a sala de conversação, os bufês, o salão de fumar, a biblioteca, os terraços. Percorrera mesmo as mais próximas avenidas do parque, excitado por angustiante nervosismo, sem bem aquilatar o que pretendia com essa busca frenética
e se desculpava com o reinício da balada, mas igualmente enredado na onda sinistra que absorvera a própria esposa como um amigo. Era em vão, porém, que procurava. Então, o Guido realmente está armando o bote. De Franceville pensou subitamente na esposa. Havia 1 hora que a deixara refazendo-se para voltar ao baile. No entanto, não havia reaparecer, a fim de serenar os convidados, como o exigiria o dever da boa hospitalidade. Dar-se-ia, então, o caso de que... Ominosa sugestão turvou-lhe o raciocínio, qual se atro remoinho o envolvesse repentinamente, dominando-lhe as ações. E aí, Charles nos fala o seguinte: não raramente os ciumentos criam ou exageram, com a força da imaginação obliterada pela inquietude, os mesmos fatos que os torturam. Outros existem, porém, cuja argúcia parece dotá-los de clarividência. Espera aí, acho que eu pulei aqui. O torturam, 183, está certo. Outros existem, porém, cuja argúcia parece dotá-los de clarividência infalível, como intuição, que os levasse à descoberta daquilo que mais temiam. E se o ciumento, como Georges, se deixa sugerir pelas malévolas inspirações das forças inferiores do plano invisível, será como que pérfida e propositadamente informado do que a seu desfavor ocorre. No Evangelho fala, né? O invejoso, não sei se ciumento também não tem sossego. O ciumento, então, está sempre de olho, e aí vem muito o instinto de posse da outra pessoa. A gente usa esse pronome, né? Meu marido, minha filha, minha esposa, minha sogra, meu pai, etc. e tal. É lógico que em sociedade nós temos, né, até mesmo para a nossa evolução, essa necessidade de pertencimento a um grupo familiar, a um grupo de trabalho, a uma sociedade, enfim, que a gente tem coisas para fazer ali. E esse sentimento de pertencimento nos ajuda também a desenvolver os sentimentos, né? Nos ajuda a evoluir mais. Porque ainda mais família. Família, segundo Emmanuel, é o cadinho santo. Sabe, forno de alta siderurgia? A chama, no nosso fogão tem também, aquela chama azul, a parte da chama que é azul, no forno de alta siderurgia também existe. Altíssimas temperaturas ali nesse ponto. E é ali que o metal é colocado para ser trabalhado. E Emmanuel chama a família de cadinho, que é essa cumbuca ali no meio do fogo, de cadinho santo. Que é ali que as coisas vão se dissolvendo, vão tomando outra forma, as coisas vão modificando. Mas aí tem gente que exagera no meu, minha, né? Infelizmente, quantos crimes passionais ocorrem? Porque uma pessoa se acha dona do outro, da outra. Filho também, tá? Socorre também de mães para filhos, de pais.
dos pais para os filhos. Não vê o pai da Henriette Flavie? Orgulhoso como ele era, a filha dele pertencia a ele, nem a mãe educava a menina. Então, ele decidia, isso é um relacionamento abusivo, tóxico. Ele decidiria a felicidade dela. A felicidade dela vai ser o que eu quero que ela faça. Ela vai ser feliz, ponto. Uhum. Não é assim? Há uma diferença entre o pertencimento, que é gostoso você se sentir amado, querido, respeitado, apoiado, incentivado, vamos, estamos juntos, como diz o carioca, estamos juntos. Outra coisa é você sufocar o outro, não deixar que o outro cresça, não deixar que o outro evolua, a não ser da forma que você acha que é a melhor para ele. E o pior é que existem pessoas com uma autoestima tão rebaixada que aceitam isso. E passam a depender, aí é uma obsessão entre encarnados, passa a depender, põe a mão completamente, põe a vida completamente nas mãos do outro. Isso é obsessão. Porque obsessão entre encarnados existe. Isso é relacionamento tóxico, abusivo. Né? E o George está indo para esse caminho, né? Vamos continuar aqui. Vamos ver se eu termino essa parte hoje. Talvez sim, talvez não. Dissuasson não possuía provas suficientemente racionais que justificassem as próprias desconfianças a respeito da esposa e do amigo. Seriam apenas suposições a que emprestaria assentos concretos. O que se passara durante o banquete poderia ser equívoco de suas prevenções e o incidente do salão, mero acaso, fornecido pela força imaginativa do poeta na sensibilidade exausta de um caráter impressionável. Todavia, a ausência de ambos sobressaltou. Temerária suspeita, olha o Guido agindo aí, lampejou-lhe no senso qual centelha de um raio, indicando-lhe a possibilidade do local onde seriam encontrados. Agora o Guido vai jogar o George na cara dos dois, espia. Desesperado, o infeliz sentiu a derrocada dentro do próprio ser. Profundo alquebramento de forças intrínsecas fez que porejassem de sua epiderme frios suores de agonia. E ele pensou, repentinamente, em todo o seu passado, desde a meninice, no qual Gaston aparecera sempre como o afeto mais grato do seu coração. Vacilou-lhe, no entanto, o cérebro, como se tal lampejo de reminiscências se afundasse. Isso deve ser o pai do Gaston ajudando no raciocínio do Georges. Mas, olha só. Vacilou-lhe, no entanto, o cérebro, como se tal lampejo de reminiscências se afundasse pela subconsciência adentro, perscrutando os mistérios psíquicos ali arquivados. Opa, não é isso, é pior ainda. Não que o pai do Gaston tivesse feito alguma coisa ruim, mas é mais complicado, olha só. E visões sangrentas, estranhas, inexplicáveis, naquele momento, é o Guido ainda, passaram sob seus olhos voltados para o interior de si mesmo. Alguém, banhado em sangue, a se estorcer em agonia dolorosa dentro de uma noite imersa em trevas. E ele próprio, Georges, impassível, contemplando-o. A angústia alucinante apossou-se de sua sensibilidade. Tornara-se impressionante a sua palidez, e os músculos contraídos endureciam-lhe o corpo e as feições. E,
enredado por tenebroso complexo, tornou-se repositório de influenciações próprias e exteriores. Guido tomou conta do George. O desgraçado dirigiu-se então para a sala de armas, impondo-se uma serenidade que estava longe de sentir. Agia, não obstante, metódica, passivamente, como pressionado por vontade alheia. Olha que ponto chega uma obsessão. Sentindo referver nas veias ódio implacável, inconcebível pelo amigo de infância a quem tanto estremecera até 1 hora antes. Aí a gente vê como os obsessores agindo ocorrem crimes, ocorrem... Quantos loucos, vamos dizer assim, estão no hospício por problema obsessivo? E às vezes as pessoas que não sabem, quando vê uma pessoa, até mesmo embriagada, uma pessoa, sabe, fora de si, conversando em altas vozes com outro que ninguém mais vê, quem garante... As pessoas acham que ele está alucinando. Quem garante que não tem um espírito ali do lado e que ele esteja conversando com esse espírito? Olha o que o Guido está fazendo. Vamos lá. Vamos que o tempo ruge, a Sapucaí é grande. Na sala de armas, o nobre de Soassons escolheu 2 pistolas, que, sendo obra de fino labor artístico, também apresentavam capacidade superior às demais existentes na preciosa coleção exposta. Ocultou-as, como pôde, sob a indumentária e dirigiu-se febrilmente para os aposentos da esposa, preferindo, porém, fazê-lo utilizando primeiramente as passagens que ingressavam os que lhes eram próprios, a fim de mais cautelosamente surpreender qualquer anormalidade, dadas as disposições interiores dos apartamentos em questão. Se, no entanto, o jovem diplomata não se encontrasse presa de tão angustiosas apreensões, se a sua generosa alma, no instante supremo em que a divina providência lhe pedia o grandioso testemunho para o qual retornar à forma corpórea, soubesse ter conservado a serenidade que lhe era apanágio do caráter, se, escudado nessa serenidade, em vez de preferir as libações alcoólicas, tivesse elevado o coração e pensamento às esferas de luz, atraindo para si o concurso eficiente das entidades amigas do plano espiritual, teria resolvido a crítica situação de forma bem diversa, mesmo sem alterar o andamento das leis do destino então em jogo, evitando tornar-se joguete nas mãos vingadoras de um inimigo de além-túmulo, o qual, dominando-o pela facilidade que lhe reconheceu, desejava, na realidade, atingir Gaston, servindo-se de suas mãos. Todavia, conforme ficou dito para trás, o acervo dramático de efeitos oriundos de causas criadas no pretérito espiritual, o complexo de circunstâncias irremovíveis do momento, aliando-se a fatores atraídos pela invigilância dos comparsas reunidos para um resgate inevitável, agravaram subitamente os acontecimentos, precipitando-o dolorosamente. Ou seja, os 3 tinham uma dívida muito grande para acertar com a lei divina. E, não habituados à prece, a nada disso, né, se tornaram presas fáceis do obsessor.
Se o pai, vamos voltar lá. Oi, Vera Lígia. E a gente lá para pensar, Vera Lígia. Você acha que a gente pensa? Quantas vezes a gente realmente já parou para pensar e usou aquela célebre pergunta assim, né? Como a Vera Lee está falando, a gente precisa usar de bom senso, parar para pensar. Precisamos de agir com bom senso para as consequências de um ato insano, criando causas para as próximas encarnações. Aí tem. E a criatura lá acredita em reencarnação? 2. Será que nós espíritas paramos para pensar? Tem uma pergunta, né, que ela é excelente, mas que às vezes a gente coloca a resposta a ela assim, não, mas que é o que Jesus faria em meu lugar? Ah, não, mas eu não sou Jesus. Mas não é o mestre que nos ensina o tempo inteiro. E a gente acha? Pelo menos a gente parasse, né, Vera? Vera Lígia, para a gente poder pensar. Se a gente ouvisse as boas intuições, Gaston foi avisado no mínimo 3 vezes, né? O Charles contou. E ainda tentou, o pai ainda tentou. Pensa, para, espera, não vai fazer besteira, para com isso e tal. Livre-arbítrio. E aí, nas próximas encadernações, haja boleto espiritual para pagar. Vamos continuar. Vamos aqui. Tarará, tarará. Onde é que eu estou? Se, no entanto, o jovem diplomata não se encontrasse presa de tão angustiosas apreensões, se a sua generosa alma, no instante supremo em que a divina providência lhe pedia o grandioso testemunho para o qual retornara à forma corpórea, soubesse ter conservado a serenidade que lhe era apanágio do caráter, se, escudado nessa serenidade, em vez de preferir as libações alcoólicas, tivesse elevado o coração e pensamentos às esferas de luz, atraindo para si o concurso eficiente das entidades amigas do plano espiritual, teria resolvido a crítica situação de forma bem diversa, mesmo sem alterar o andamento das leis do destino então em jogo, evitando tornar-se joguete nas mãos vingadoras de um inimigo de além-túmulo, o qual, dominando-o pela facilidade que lhe reconheceu, desejava, na realidade, atingir Gaston, servindo-o de suas mãos. Todavia, conforme ficou dito para trás, o acervo dramático de efeitos oriundos de causas criadas no pretérito espiritual, o complexo de circunstâncias irremovíveis do momento, aliando-se a fatores atraídos pela invigilância dos comparsas reunidos para um resgate inevitável, agravaram subitamente os acontecimentos, precipitando-os dolorosamente. Com efeito, se os órgãos visuais do jovem Soissons pudessem atravessar as barreiras do invisível, teria ele percebido na sala de armas, atento diante da panóplia em que se alinhavam as pequenas armas de fogo, o vulto trágico que havia dias percorria enfurecido as dependências do castelo, isto é, o jovem florentino de garganta cortada, o qual, 2 dias antes, desafiara-o e a Gaston por meio do fenômeno mediúnico. No entanto, palmilhando, cruciado, o triste roteiro que se traçara, Georges penetrou a antecâmara dos aposentos da esposa, a sala de estar, o quarto de dormir. Interrogou alucinado esses recantos privativos que se confinavam com os que lhes eram próprios.
Tudo jazia em solidão. Enxugou o suor da fronte como despertando de atroz pesadelo, e só então sentiu que era sacudido por insopitável tremura nervosa. Dispôs-se a retornar ao salão de recepções, certo de que Henriette para ali regressara, já refeita. Tomou, nesse intuito, rumo diverso do que preferira a entrada, isto é, seguiu pela galeria que separava com esta metade a outra parte dos aposentos da marquesa, onde ficavam a sala de trabalho, o refeitório particular, o gabinete de leitura e a sala de visitas, tencionando justamente sair pelas portas principais, quando, subitamente, distinguiu tom de vozes abafadas, como que entrecortadas por soluços. Estacou, orientando-se. Partia do gabinete de leitura. Apenas um reposteiro de veludo medeava entre ele e aqueles que procuravam. Georges aproximou-se sutilmente e entreviu-os. Henriette e d'Aberville encontravam-se de pé junto à pequena mesa, e tudo indicava que se diziam o último adeus. Percebeu Georges lágrimas na voz da esposa, assim como intensa comoção embargando as palavras do seu interlocutor. Nada diziam, porém, que se pudesse crer que eram infames, nada que se pudesse suspeitar de uma criminosa cumplicidade. Não se ocultavam, aliás, o marquês, ao entrar, encontrara abertas todas as portas por onde transitara. Não obstante, Henriette toma de cima da estufa mimosos tojos de joias e abre-o. Uma formosa cadeia de ouro, da qual pende um medalhão rodeado de pérolas e esmeraldas. É a miniatura a óleo do seu próprio perfil aos 17 anos. Oferece-o a Gaston e exclama, entrecortando as frases com lágrimas que lhe descem pelas faces. Leve-o, senhor Marquês. Será como a lembrança perene do nosso infeliz noivado, ajudando-o a não olvidar a Normandia querida, durante o exílio a que se decidiu obrigar. É o retrato de sua humilde noiva de Saint-Croix. Gaston recebe-o, trêmulo, osculando-o comovidamente. Dobra um joelho subitamente, fazendo menção de se prostrar, e tomando de um laço de seus vestidos, que pendia até os pés, vai levá-lo aos lábios num transporte de sentida emoção. Mas, como um raio de Franceville Soissons, despedaça o reposteiro e investe para os culpados, bradando, cego, na sua justa indignação. Traidores! Desde quando, senhor de Saint-Pierre, os amigos desta casa devassam os aposentos particulares da Marquesa de Soissons para receberem de suas mãos ternas recordações de amor? Henriette afasta-se num ímpeto, como se o próprio horror a surpreendesse, soltando um grito de angústia, enquanto o divino Apolo, dolorosamente estupefato, levanta-se célere e fita o amigo qual alucinado, medindo a gravidade do instante, ao mesmo tempo que se lhe entrecruzam na mente as advertências de seu pai, por intermédio do fenômeno mediúnico e da manifestação sob o cavalheiro do parque. Aí ele lembrou, né? Os dois homens, os dois amigos da juventude, aqueles corações que tão lealmente se haviam estimado, contemplam-se por um momento, e nesse olhar perscrutador, tão rápido quanto eloquente, ambos compreendem a dor inenarrável que um e outro experimentam pelo lamentável acontecimento. Porém, apavorado com a culminância da cena que havia preparado, graças às facilidades encontradas na displicência dos comparsas, o fantasma do jovem florentino, covarde como todos da sua grei, e fiel às atitudes costumeiras dos obsessores da sua espécie, foge desabaladamente,
entregando os protagonistas a si mesmos, a fim de que se houvessem com as próprias inconsequências, desce as escadarias em correria alucinada e vai ocultar-se entre os tufos de folhagens do parque. Todavia, outro fantasma permanecerá no gabinete de leitura da senhora de Soissons. Permanecer ou permanecerá? Ai, meu óculos. Permanecera. Um momentinho que eu vou... Ai, tá pouca luz aqui. Permanecerá no gabinete de leitura e da senhora de Soissons. O velho marquês de Saint-Pierre, que, desolado, deseja amparar o filho até o final, com ele sofrendo as fragorosas consequências das suas constantes leviandades. E aí, eu vou parando por aqui, porque é um diálogo longo, que se eu continuar, vai se perder o fio da meada. Então, paramos nesse ponto, em que, apesar de ter armado o circo, né, o obsetor se manda e deixa os três ali. E o pai, e com certeza o Guido de Vincenzo, o espírito obsessor, não consegue ver, o pai de Gaston, ele tentou minimizar o resgate do filho, mas o filho não ouviu, infelizmente. E quantos de nós? Né? Por isso que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho, Kardec coloca no item, a partir do item 4, vem a justiça das aflições, depois vem as causas anteriores das aflições, não sei, aí vem as causas anteriores e as causas atuais, não lembro agora qual vem primeiro, mas de saída. Né? E as causas atuais das aflições são aquelas em que a gente fala assim, deu ruim. Para que eu fui me meter nessa história? Para que eu abri a minha boca? Por que eu me meti nisso? Mas aí já era. Se der para a gente consertar a história, menos mal. Se não der, um pré-boleto espiritual estará sendo impresso. E aí a gente bota a culpa em quem? No obsessor. Tudo é culpa do obsessor. O Guido de Vincenzo só está agindo porque os tinham culpa no cartório. E conselhos não faltaram. Enfim, na semana que vem vamos ver como é que isso acaba. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, por toda a ajuda que nós recebemos desses queridos benfeitores espirituais. Que em teu nome, Senhor, em nome de Maria, estendem as mãos para nós, nos incutindo bons pensamentos, despertando bons sentimentos, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa evoluir. Gratidão, Senhor. Gratidão ao seu amor que providencia isso. Gratidão à Mãe Maria que nos acolhe. Gratidão aos benfeitores espirituais que iluminam os nossos passos. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos pedir perdão a todos aqueles que nós magoamos, encarnados e desencarnados. Perdão, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E que esse amor, Senhor Jesus, o amor de Mãe Maria e a vibração amorosa dos benfeitores espirituais possam continuar conosco, encarnados e desencarnados. Muita paz. Está acabando o meu tempo, vou me despedir.
Aguarda, tá, produção? Depois do meu beijinho, eu jogo beijo e dou tchau, meu último tchau. Aí sim, tá bom? Então, até quinta-feira que vem. Acredito que nós vamos encerrar a terceira, não, a segunda parte do livro, né? Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.